Bem, os irmãos e as irmãs, na nossa aula de hoje nós iremos ver o tema do dogma da virgindade de Maria. Afinal, de que modo Maria é virgem antes, durante e após o parto? No curso de hoje, então, nós iremos ver o tema do dogma da virgindade de Maria, ou seja, de que modo Maria é virgem. Deste modo, nós separamos alguns tópicos. O primeiro tópico, a epartenos, o segundo tópico, as controvérsias, o terceiro tópico, as heresias, seguir sobre a Sagrada Família, o seguinte tópico, as razões de conveniência da concepção da virgindade de Maria segundo Santo Tomás de Aquino, e por fim, o dogma a epartenos, que é o dogma da virgindade. Deste modo, nós temos então a declaração dogmática de 649 d.C., sob o pontificado do Papa Martinho I, que diz assim: se alguém não confessa de acordo com os santos padres propriamente e segundo a verdade, como Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril e gerado incorruptivelmente o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente, permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade, seja condenado. Deste modo, nós percebemos que essa declaração nos mostra algumas coisas, algumas partes importantes que nós podemos destacar sobre a questão da virgindade de Maria. Essas duas partes que nós podemos destacar são, primeiramente, a declaração diz que não havia concurso viril. O que é concurso viril? Não houve ajuda de homem, não houve uma ajuda viril, não houve ajuda do sêmen de algum homem para a concepção do Filho de Deus. Segunda, a gente percebe que, a partir da declaração, que a concepção de Maria, ou seja, a concepção do Filho de Deus em Maria, se dá por exclusiva vontade e ação de Deus por meio do Espírito Santo. Deste modo, a partir dessas duas afirmações, nós podemos então entender como a virgindade de Maria. Primeiramente que esta virgindade de Maria, ela é perpétua. Perpétua porque aconteceu antes, durante e depois do parto. Mas é uma virgindade física, não é simplesmente uma virgindade espiritual. Nós temos em Maria a virgindade física dela. Deste modo, afirma o Catecismo da Igreja Católica número 496. A Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente por poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Afirmando seu aspecto corporal, Jesus foi concebido a partir do Espírito Santo sem ajuda de sêmen. Logo, se não foi com ajuda de sêmen, ou seja, não houve o concurso de homem, não houve uma ajuda humana, logo a sua virgindade, ela permanece intacta humanamente. Então, deste modo, a Igreja faz essa declaração da virgindade de Maria de modo humano e simplesmente, Não é simplesmente uma visão espiritual do dogma da virgindade, mas é uma visão humanística. Maria foi fisicamente virgem. E na visão tripartida, antes, durante e após o parto. Entretanto, houveram algumas questões cristológicas acerca desta virgindade de Maria. Porque, como já foi explicado, era muito claro para os cristãos afirmarem que Maria era virgem, porque isso já estava no linguajar comum entre os cristãos da época. Então já era entendível que Maria era virgem, porque a concepção de Cristo acontecia exclusivamente por obra divina. E se era por obra divina, não havia violação da virgindade de Maria, porque há somente violação a partir se acontecesse alguma questão humana, alguma questão carnal, alguma vontade carnal. Mas como a vontade era unicamente de Deus e divina, logo Maria se foi declarada indestruída, como a gente o percebeu a partir da declaração dogmática. Indestruída, ou seja, ela permaneceu virgem. E novamente aqui nós encontramos a centralidade deste dogma em Jesus Cristo. É uma centralidade cristológica.
Pois, se afirmamos que Maria foi fecundada por algum varão, ou seja, se nós declaramos que em Maria a sua fecundação aconteceu por ajuda de algum homem, logo a obra não é de Deus. Mas, e se a obra não é de Deus, a obra então não é mais divina, mas é simplesmente humana. E se nós então afirmarmos isso, que a obra não é divina, o que aconteceu em Maria, não podemos então concluir que Jesus era divino. Então, deste modo, quando a gente afirma que a obra em Maria foi algo de exclusividade e ação divina, sem a ajuda humana, nós então podemos concluir que o que estava sendo gerado em Maria, que era Jesus Cristo, era Deus e que assumiu uma carne, que assumiu um corpo, que é Jesus Cristo. Então, a centralidade dogmática deste dogma é cristológica, porque ao afirmarmos que não houve ajuda humana e sim a exclusividade de Deus, nós estamos reafirmando que em Jesus havia a parte humana, a natureza humana e a natureza divina ao mesmo tempo unida em uma única pessoa. Então, novamente aqui nós temos a questão cristológica. Entretanto, isso era necessário justamente porque, como a gente já viu no primeiro encontro principalmente, existia as heresias, né? Cada heresia afirmava uma realidade sobre a questão da natureza de Cristo. Nesta época estava sendo muito então colocado questões heréticas a respeito da pessoa e das naturezas de Cristo. E aqui nós temos alguns exemplos, né? A heresia do monofisismo, que aceitava somente uma natureza de Cristo, a heresia do nestorianismo, que afirmava as duas naturezas de Cristo, mas também afirmava que em Cristo havia duas pessoas, e como a gente já viu, Cristo havia uma única pessoa em duas naturezas. O próprio miaficismo, que era uma outra heresia, né, que dizia que na pessoa de Jesus Cristo estava unida a humanidade e a divindade em uma única natureza, e novamente está errado, porque nós aceitamos que Cristo há duas naturezas unidas em uma única pessoa. Nós temos a heresia do eutaquianismo, né, que afirmava que havia duas naturezas em Jesus, a humana e a divina, mas que a divina consumia, absorvia toda a natureza humana de Cristo. Também está errado, porque a natureza humana e divina de Cristo caminhavam juntas, né? E nós temos também a heresia do ebionismo, que aceitava Jesus Cristo como Deus, mas não aceitava que ele era Filho de Deus. Então aqui nós temos essas séries de heresias que foi então sendo discutidas na época até chegar à afirmação de que Cristo era verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Nós temos uma heresia assim, digamos assim, com um pouco mais de destaque, que é esta heresia do monotelismo, que afirmava o quê? Que Jesus possuía somente uma natureza, a divina, e que a humana foi absorvida, ou seja, a humana desapareceu, né? Que deste modo Jesus só possuía a natureza divina e a humana foi absorvida, foi desaparecida a partir desta natureza de Cristo. Está errado porque Jesus possuía duas naturezas ao mesmo tempo, humana e divina. Logo, a obra em Maria era humana e divina. Tudo isso é para a questão dogmática, tá bem? Maria, sempre virgem, obra divina, em sua carne humana. Então, quando a gente afirma que em Maria aconteceu algo divino, de exclusividade e ação divina, nós então também associamos isso que a sua virgindade, ela é obra divina. Porque é inconcebível para a nossa razão humana entendermos como uma mulher, após dar à luz a um filho, permanece ainda virgem. Mas a gente só consegue aceitar essa realidade porque é uma realidade a partir dos olhos da fé. Porque a obra é divina, a obra não é humana. Com isso, então, nós poderemos nos perguntar, né, aonde está alguns termos na Sagrada Escritura que nos ajuda a compreender melhor esta questão do dogma da virgindade de Maria. Nós temos que no Antigo Testamento duas passagens que são muito importantes para esta compreensão do dogma. A primeira, a de Isaías, né? Eis que a jovem conceberás e darás à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel.
O termo jovem aqui, nós temos que entender que Isaías remete-se à questão da virgem. Então, jovem e virgem têm o mesmo significado pelo fato de que a palavra que foi traduzida para o termo jovem do hebraico era alma. Então, Isaías utiliza a palavra alma em hebraico. E alma, no seu significado em hebraico, é jovem na flor da idade. Então, jovem na flor da idade é quase o sentido daquela que ainda não é desposada. Ela ainda está no sentido de virgem, não foi desposada. Entendeu? Depois, esta palavra do hebraico, quando foi traduzida para o grego, ela foi traduzida de alma para partenos, que em Mateus vai se utilizar então esta palavra, Mateus 1:21, né? Eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho. Né? Então, o Isaías utiliza a palavra no hebraico alma, e o Mateus, quando foi traduzir e fez um paralelismo com Isaías, utilizou a palavra partenos. Ambas significam a mesma coisa, jovem donzela não desposada. Deste modo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento irá utilizar a expressão alma para essa virgem que vai conceber, que vai dar à luz a este Emanuel, a este Deus conosco. Então nós temos aí a questão da virgindade de Maria antes do parto, que é esta virgem que irá conceber. Entretanto, tudo acontece por obra divina, como nós já estamos falando, né? Toda essa questão da virgindade e toda essa questão da obra é de unicamente exclusividade divina. Ok? E aí então, como a gente já também falou um pouquinho, a questão do dogma da virgindade é vista a partir de 3 óticas: a antes do parto, durante o parto e após o parto. Deste modo, nós temos essas 2 passagens que nos ajudam a entender melhor esta questão da virgindade de Maria antes do parto, mas para nos ajudar melhor nesta compreensão, nós temos lá em Gênesis, né, que vai também nos ajudar a compreender melhor essa questão do parto, que diz o quê? Em Gênesis 3:16 diz: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre as dores darás à luz um filho. Deste modo, essa questão de dar à luz e a ter dor, né, como a gente está vendo aí em Gênesis, foi interpretado por quê? Foi interpretado de que modo? Melhor dizendo, essa passagem nos remete então lá a Eva, a primeira mãe dos viventes. Já em Maria, abre uma reflexão sobre isto, porque Maria não tinha pecado, não havia pecado, porque ela foi tocada pelos méritos de Cristo. Certamente Maria não sofreu as dores do parto, seguindo pela ótica da compreensão dogmática que diz que em Maria houve um parto virginal, um parto sem dor. Mas de que modo a gente pode compreender que em Maria não houve as dores de parto? Vamos lá, por partes, né? Se as dores do parto é consequência do pecado, como a gente está vendo aqui em Gênesis, após a desobediência dos nossos primeiros pais, em Maria não pode haver as dores de parto. Então, as dores de parto é sinal de uma violação. Se Maria não foi violada, em Maria não pode haver as dores de parto. Então, de que modo a gente pode comprovar isso a partir da Sagrada Escritura, que em Maria não há as dores do parto, que ela foi virgem também durante este parto? Se Maria tivesse sofrido essas dores de parto, ela não teria como expressar, como expressa o texto sagrado, forças para envolver em faixas e pôr o menino Jesus na manjedoura. Por que eu falo isso? Porque no versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, diz o quê? Que Maria deu à luz um seu filho primogênito. E logo após ela dar à luz, ela o envolveu e colocou em faixas e deitou-o numa manjedoura. Né? Assim a gente tem a questão da
da citação do versículo lá em Lucas. Deste modo que, se Maria tivesse sofrido as dores de parto, que é consequência do pecado e da violação da sua virgindade, logo ela não teria forças para poder envolver o menino e colocá-lo numa manjedoura. Mas o texto diz que foi ela mesma que fez isso. Ela mesma fez isso justamente porque ela não sofreu as dores de parto. Ela não foi violada. E aí então nós temos a afirmação sobre a virgindade de Maria também durante o parto. Nós também ainda temos a questão da virgindade de Maria após o parto. De que modo a gente consegue expressar essa virgindade de Maria após o parto? Nós lemos lá a passagem muito bela, né, de Mateus 1,19, que coloca José como esposo de Maria, sendo este homem justo. No versículo 20, o anjo então diz a José que ele não era para abandonar Maria em segredo. O anjo então, em resposta a José, disse que o que Maria estava gerando era obra do Espírito Santo. Deste modo, se a justiça se acentua a dar o que é devido, vemos que José é este homem justo que deu a Deus o que era de Deus. Ou seja, Maria já tinha sido desposada pelo Espírito Santo. Então, se ela foi desposada pelo Espírito Santo e José era justo, ou seja, José entendia que a cada um deve se dar aquilo que merece, se Maria já tinha se dado a Deus por obra mesmo do Espírito Santo, então José não a tocou mais. Ou seja, José foi o guardião da virgindade pura da Virgem Mãe. Então é muito bonito quando a gente consegue entender esta visão tripartida da virgindade de Maria, do dogma da virgindade de Maria, porque nós percebemos então Maria Virgem antes, durante e após o parto. Antes, nós temos essas duas passagens que está aí, mais as passagens de Isaías, que diz sobre uma virgem, né? Uma jovem conceberá e dará à luz um filho. Nós temos a passagem, então, durante o parto de Lucas 2:7, que também tem a interpretação da questão da ressurreição de Cristo, porque quando Cristo ressuscita, ele passa as paredes, né? A gente tem aquela passagem, né, que Jesus conseguia passar pelas paredes e se colocar no meio dos discípulos que estavam de portas fechadas reunidas. Justamente ele conseguia passar pelas paredes porque o seu corpo era um corpo glorificado, um corpo divino. Justamente então, quando Cristo sai do seio da Virgem Mãe, ele também tem este corpo glorificado, ou seja, Jesus também deixou Maria intacta. Por isso, então, durante o parto de Cristo não a violou, por isso que ela conseguiu o envolver no manto, por isso que ela não sentiu as dores de parto, como a gente viu a questão lá da reflexão do Gênesis 3,16, que multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz um filho. Então, Maria não teve essas dores de parto, justamente porque o corpo de Cristo era um corpo divino e a manteve, então, inviolada a sua mãe. E, justamente, a gente acabou de ver essa questão do após o parto, que José, então, manteve Maria como José, que era justo, o seu grande guardião, né? Então, José é chamado de guardião da Virgem Mãe, porque José sabia que, ele sendo justo, Maria já havia sido prometida, já havia sido devotada para o seu grande esposo, que era o Espírito Santo. Então, São José não a violou mais. São José não a mais fez o seu uso enquanto marido de Maria. Mas, então, São José passa a ser este guarda, esse defensor do santuário de Deus, que é a Virgem Mãe. Nós iremos ficar por aqui e na nossa parte 2 nós veremos então as razões de conveniência da concepção virginal de Maria, segundo São Tomás de Aquino. Paz e bem a todos, até a nossa próxima aula.